Os insetos são um grupo de seres vivos mais diversos do planeta. Existem milhares deles por aí, de todas as formas, aparências e cores. Os insetos, apesar de serem detestados pela maioria das pessoas, são parte fundamental para o equilíbrio do ecossistema e estão presentes em quase todos os habitats. Num passado bem distante, espécies semelhantes à libélula, da extinta ordem Meganisoptera, tinham uma envergadura que podiam atingir mais de 75 centímetros. Os insetos de hoje não são tão grandes assim, mas muitos ainda têm um tamanho que assusta até os entomologistas mais experientes. São insetos gigantes! Saudações, grandes champions! Eu sou o Sheldon Starks e esse é o canal Nerd Tudo. Sejam bem-vindos! Os insetos são seres vivos em maior quantidade no planeta Terra, existindo quase 1 milhão de espécies conhecidas. Podem ser encontrados em praticamente todos os ambientes, até mesmo na Antártida. São animais invertebrados, da classe Insecta e do filo Artrópoda. A grande riqueza dos insetos chama muito a atenção de pesquisadores que buscam compreender as razões para um sucesso tão grande na natureza. Nós vamos conhecer alguns dos maiores insetos do mundo, os mais compridos, e alguns dos mais pesados insetos. Preparados? Preparem seus estômagos. Apertem o play! Bicho-pau. Os insetos mais longos do planeta são membros da ordem Plasmatodea e comumente conhecidos como bichos-pau. Muitos deles medem mais de 30 centímetros de comprimento, mas há insetos desse tipo ainda maiores. São chamados bengalas e pertencentes ao gênero Plobaeticus, incluindo as espécies Plobaeticus serratipes e Plobaeticus shani. Esses podem atingir uma média de 55 centímetros. O maior já registrado tinha 64 centímetros. São, como dizem os antigos, varapau. O eta gigante, membro do gênero Deinacrida, uma espécie de grilo gigante, só existe na Nova Zelândia. Geralmente chega a 10 centímetros de comprimento e tem mais ou menos 30 gramas. O inseto deste tipo, com maior peso já encontrado, tinha quase 71 gramas e era uma fêmea. Esperança gigante da Malásia. É uma espécie de esperança gigante carnívora, nativa da Malásia. É um dos maiores insetos do mundo conhecido. Eles crescem até impressionantes 15 centímetros, com uma envergadura de 25 centímetros. Eles têm asas longas semelhantes a folhas, que os ajudam a permanecer camuflados de predadores, pois normalmente residem em árvores e não se movem muito. À medida que envelhecem, sua coloração imita uma folha e as pontas de suas asas tornam-se marrons para se assemelhar à forma como as folhas apodrecem. É um mimetismo bem interessante. Mariposa bruxa, também conhecida como bruxa negra, pode medir até 20 centímetros com as asas abertas. Ela habita toda a região neotropical e se alimenta de folhas de Fabaceae, uma família de plantas que inclui árvores, arbustos e ervas facilmente reconhecíveis por seus frutos semelhantes a leguminosas. É bem difícil encontrar uma bruxa voando por aí durante o dia, já que esse bicho apresenta hábitos noturnos. É por isso, inclusive, que ela possui coloração mais escura, para se camuflar à noite. De tão sombria que é, ela é conhecida como um mau agouro, por trazer má sorte. Você já viu uma dela? Barata d'água. As baratas d'água são encontradas em quase todo o mundo, com cerca de 150 espécies conhecidas. As maiores vivem na América do Sul e podem chegar a mais de 10 centímetros. O Letocerus maximus é uma barata d'água que pode atingir 11,5 centímetros. Elas são predadoras, alimentando-se de peixes, anfíbios e outros animais aquáticos. Assim que a presa entra em uma área de alcance, os predadores rapidamente fecham as patas dianteiras e agarram as criaturas com as próprias patas. Em seguida, perfuram a presa com um probóscide, que parece um punhal, injetando enzimas e possivelmente substâncias químicas anestésicas. Essa espécie pode ser encontrada na Venezuela e no Brasil, mas incrível é que na região do nordeste da Tailândia, o consumo desses insetos é comum. Essa espécie é uma iguaria popular na região, sendo consumida inteira e frita. Gostoso, né? Borboleta caixão de defunto. Essa borboleta, conhecida como borboleta caixão de defunto, apesar de ser uma das borboletas mais lindas da natureza, a borboleta caixão de defunto recebe esse nome por causa do formato do seu casulo, que se assemelha a um caixão.
Ela é encontrada no sul dos Estados Unidos, no México, Paraguai, Uruguai e Argentina. Estima-se que os adultos possam atingir uma envergadura de 10 a 13 centímetros e sem grande dimorfismo sexual, com a fêmea um pouco maior só que o macho. E suas larvas são normalmente encontradas em árvores cítricas. Essas larvas têm um órgão amarelado com odor desagradável em forma de Y na região frontal, quando são incomodadas. Esse sim tem um cheiro de defunto. Borboleta asa de pássaro da rainha Alexandra. Eita, nome bonito, grande. Ornithoptera alexandre, como é chamada cientificamente, é a maior borboleta do mundo. É encontrada apenas em regiões remotas de Papua Nova Guiné. Foi descoberta em 1906. O nome foi dado em honra à rainha Alexandra da Dinamarca, que se tornou rainha da Inglaterra. Essas gigantes borboletas têm envergaduras ligeiramente superiores de 25 a 28 centímetros. As fêmeas são ligeiramente maiores que os machos, envergadura de 15 a 20 centímetros. O corpo da fêmea pode medir pouco mais de 7 centímetros de comprimento, mas elas se destacam com exuberância. Mariposa Atlas. A mariposa Atlas é a maior mariposa do mundo em envergadura de asas. Nativa do sudeste da Ásia, essa impressionante mariposa pode atingir uma envergadura de asas de até 30 centímetros. Apesar de ser um dos maiores insetos do mundo, a mariposa Atlas não possui boca ou aparelho bucal desenvolvido na fase adulta. Isso mesmo, ela quando vira adulta não come. Durante essa fase, ela sobrevive exclusivamente das reservas de energia acumuladas durante a fase larval. Em compensação, as larvas, conhecidas como lagartas, comem desenfreadamente. Come. Nice. Estão gostando de conhecer os maiores insetos do mundo? Deixem seu like, compartilhem o vídeo e é muito importante que se inscrevam no canal. Vamos falar agora de um grupo de insetos que, em termos de tamanho e robustez, ocupam destaque: os insetos da ordem dos coleópteros, os besouros. Besouro titã. O besouro gigante da Amazônia, também conhecido como besouro titã, cerambicídeo gigante, é um dos maiores besouros do mundo em peso, podendo atingir até 85 gramas e, consequentemente, um dos maiores insetos do mundo. Nativo das florestas tropicais da América do Sul, apesar de seu tamanho, o besouro gigante da Amazônia é inofensivo para os humanos. Sua dieta consiste principalmente em seiva de árvores e madeira em decomposição. Os machos possuem mandíbulas proeminentes que usam para disputar as fêmeas e defender seu território. Besouro Golias vive em toda a África e os machos podem medir mais de 10 centímetros de comprimento e pesar mais de 60 gramas. A larva do besouro Golias pode atingir 11,5 centímetros de comprimento e pesar 115 gramas, o que torna a larva mais pesada do mundo. Elas têm um apetite voraz. Os adultos têm coloração que depende da espécie, mas a maioria é uma combinação de preto, marrom e branco. Os machos têm chifre em forma de Y em suas cabeças. As fêmeas têm cabeças em forma de cunha que são usadas para cavar. Besouro Hércules, nativo das florestas tropicais da América Central e do Sul, é um dos maiores insetos voadores da Terra. Machos e fêmeas diferem significativamente em aparência. Os machos possuem um par de chifres proeminentes na cabeça e no tórax, que usam para disputar fêmeas e defender seu território. Já as fêmeas são menores e não possuem chifres. Com os chifres, o besouro Hércules pode atingir 18 centímetros e as larvas chegam a 11 centímetros. O macho é capaz de mudar de cor com a umidade. Na baixa umidade, os seus élitros são amarelos ou verde-oliva, mas em alta umidade são negros devido à alteração na refração da luz que neles incide. Apesar de seu tamanho, o besouro Hércules é inofensivo para os humanos também. Sua dieta consiste principalmente em seiva de árvores e frutos em decomposição. Os insetos são verdadeiras maravilhas da natureza, demonstrando a incrível diversidade e adaptação desses seres ao longo de milhões de anos de evolução. Embora alguns deles sejam ameaçados pela ação humana e sejam repugnantes para a maioria dos seres humanos, eles são importantes e sem eles a vida seria impossível. É importante reconhecer sua importância ecológica e trabalhar para proteger seus habitats naturais. Gostaram da nossa lista? Se inscrevam no canal, se não se inscreveram ainda, né? Sejam membros do canal mais nerd da internet, o maior em conteúdo diverso, cinema, ciências, cultura e muito mais, só aqui no canal Nerd Tudo. É isso aí, grandes champions! Valeu!